Olá, gente. Professor Marcos Dominici aqui, professor de arte, e hoje a gente vai falar de um assunto que alguns de vocês são, outros não são, e tem gente que nem sabe o que é, porque acaba confundindo o romantismo. Ah, o romantismo. Pois é, não é nada disso que vocês estão pensando. Vamos tirar essa ideia da cabeça. Eu vou começar com um meme, né? Não esse aqui, mas eu adoro meme, eu não tenho maturidade alguma, né? E parabéns para você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Descartes, a gente não pode publicar isso. Então faz o seguinte: sempre alimentei um grande desejo de diferenciar o verdadeiro do falso, para ver com clareza as minhas ações e caminhar com segurança nessa vida. Pronto, acabei de descrever o romantismo, já pode ir embora, não precisa mais assistir o resto. Estou brincando. Definir claramente o que é verdadeiro do falso. E, professor, isso é minha vida descrita no meme, isso é melhor que a gente não comente sobre isso. Só que o romantismo, ele não sei se vocês assistiram, mas é bom assistirem, pesquisem aí, aquela aula sobre neoclassicismo. Ele é o oposto do neoclassicismo. O que o romantismo tem, o neoclassicismo tem de características opostas. Agora ficou claro a gente entender. Então, enquanto o neoclassicismo é sério, o romantismo quebra essa situação. Enquanto o neoclassicismo é ausente de emoção, né, o neoclassicismo é exagerado. Espera aí, mas no século XVI parecia com o Renascimento e com o Barroco perfeito. O romantismo está para o Barroco, assim como o neoclassicismo está para o Renascimento. Ah, professor, então a arte segue ciclos. Se você tiver noção de Renascimento, você sabe o que é neoclassicismo. Se você tiver noção de Barroco, você já tem noção do que é o romantismo. Na prática, o que é o romantismo? Sonho, fantasia, criação, desejo, paixões. Paixões. Bom, bem aqui a gente para e começa a entender. Eu sempre costumo comentar com os meus alunos que a gente está vendo uma fase romântica. Como assim, professor? Mas não é esse romantismo, e não estou dizendo que a literatura brasileira está errada. A literatura brasileira, ela pega um nicho específico do romantismo nas artes visuais e no romantismo em nível mundial. Então, o romantismo, ou romântico, é aquele que não tem meio termo. Ou ele é 8 ou ele é 80. Tanto é que ou ele ama ou eu odeio. Ah, eu não gosto de série tal. Como assim, professor, se eu não gosto da tal série? Gente, me deu o direito de não gostar de tal série, né? A pessoa que é romântica, ela não aceita as opiniões, ela não aceita as ideias, é só ela, o egocentrismo dela. O romantismo é justamente o exagero. Outro dia eu perguntei, o que se discute, o que se faz no Twitter? Professor, a gente discute, né? Como assim, gente? Né? Pronto, acaba. O Facebook já pergunta como você está se sentindo hoje. Se você coloca, já vem alguém para te lapar. Pronto, acabaram de entender o romantismo. O romantismo é tão extremista que você pesa de um lado e o outro puxa do outro. Não existe essa situação. E aí, quando você olha uma imagem dessa, alguém pode perguntar, professor, o que tem de romântica nessa imagem? A violência. Gente, eu até falei, né, que eu fiquei com pena desse leão sendo morto simplesmente pelo bel prazer. Mas não dá uma morrada na cabocla. Não dá, porque ele era rei na época, então fazia parte, né? Imagine. A Caça ao Leão de Delacroix é uma das obras mais violentas, mas não é a única. E aí a violência na obra de Eugène Delacroix, que é um dos pintores mais importantes do romantismo e considerado o pai do romantismo. Eugène Delacroix, ele trabalhava, eu coloquei isso entre aspas, exóticos, mas a gente precisa discutir muito sobre isso, porque exótico é um termo europeu para definir aquilo que eles achavam diferente entre as figuras que não correspondiam ao padrão de beleza da Europa, ou seja, africanos, latinos, não existia na época esse termo, mas todos os aborígenes eram considerados, né, exóticos. E aí, os quadros de Delacroix, inclusive esse autorretrato dele aqui, são muito intensos. O professor já viu esse quadro em algum lugar, A Liberdade Guiando o Povo. Eu vou demorar um pouquinho nele, por quê? Porque esse quadro é uma idealização, para eu não dizer mentira. Idealização, por quê? Porque nada nesse quadro é real. A mulher segurando a bandeira da França, liberdade, igualdade, fraternidade. Professores de história me corrijam porque eu não sei a ordem das cores, mas cada cor representa um dos símbolos da Revolução Francesa. Não sei se algum de vocês prestou atenção, mas a mulher, ela foi utilizada pela pintura de Delacroix para fazer uma estátua que é chamada Estátua da Liberdade, que foi presenteada de Paris, da França especificamente, para Nova York, e ela tem o mesmo padrão, só que ao invés de segurar a bandeira, ela segura uma tocha. Professor, por que ela está com o seio de fora? Ela representa a maternidade. Atenção a essa palavra. Uma criança segurando armas. O povo que perde a inocência. Um homem que está morto sem as calças. O
povo que perde as roupas porque era roubado, e o povo que era roubado pela burguesia. Dois caras que parecem nobres, mas daqui para baixo, das calças para baixo, você percebe que eles são um povo. Então, o povo que suplanta o poder e a burguesia. Quer dizer, nada nesse quadro é uma representação fiel à realidade. Ele é uma metáfora, é uma representação idealizada. Isso é o romantismo. Então, quando você olha, por exemplo, uma obra dessa, toda vez que eu olho essa obra me choca. Por quê, professor? Massacre em Quioss, de Delacroix. O nome está dizendo, a cidade foi massacrada. Uma mulher está com o bebê tenta, e aí o pintor faz isso, tirar leite da mãe morta. E aí, professor, isso pegou pesado. Pois é, essa é a ideia do romantismo. O romantismo, o objetivo é chocar. Ou você se choca ou não. Professor, mas isso não existe hoje em dia. Gente, existem fotos que eu e alguns de vocês choram olhando. Né? Ah, porque você é sensível demais. A gente está numa época onde todos os nossos nervos estão à flor da pele. É difícil você não se sensibilizar e aí não passar por esse processo de romantização. Até político, o pessoal está romantizando por aí, você tira. Né? Pronto, falei, estou leve. Francisco José de Goya. Goya, enquanto Delacroix era incisivo, Goya era muito pior nisso. Por quê? Porque ele tinha uma postura muito política. Só para ter uma noção. Desmembramentos, castrações, civis degolados, corpos empalados, inchados, linchados, precisão sangrenta. Professor, o que ele pintava? Vamos ver. Eu vou colocar as obras mais leves, depois eu coloco as mais pesadas, não todas. Os fuzilamentos de 3 de maio. Mas, professor, por que esse povo gostava tanto de morte? Gente, pelo amor de Deus, né? Vocês costumam tirar fotos de gente morta, ainda fazem passar nas redes sociais, vocês estão falando de Goya que fazia isso, pintando no século XIX. Né? Vamos botar os pingos nos is. Vamos fazer a leitura, novamente. Mesmo que a obra seja de outro pintor, seja de Goya, que é espanhol, e não de Delacroix, que é francês, o homem faz um X, ele é um alvo. A luz intensa sobre eu tenho pouco tempo para explicar isso, a luz intensa sobre a camisa dele deixa claro que ele, né, literalmente é um Marte, porque ele está se colocando na frente para morrer pelos outros. Acabamos de entender qual é o objetivo da obra, é criar uma simbologia. Os soldados nem olham para ele, estão de cabeça baixa, então eles podem não estar gostando da situação, mas eles têm ordens a seguir. E o povo todo, inclusive um padre, já um corpo morto aqui, já demonstra essa situação de como era a visão dele romantizada dessa guerra civil. E é uma coisa bem complicada. Théodore Géricault. Eu não coloquei na obra de Goya, mas a gente vai falar desse aqui que também não pegava muito leve. Cavalos, tráfico de negros, autorretratos, pacientes psiquiátricos, enfermos, membros decepados, cadáveres e parte do corpo. Esse aqui costumava comprar, estranho que eu vou falar, cabeças decepadas pela guilhotina para poder estudar anatomia e também utilizar essas cabeças para fazer representações bem incisivas. Professor, já vi esse quadro. O nome desse quadro chama-se A Balsa da Medusa, mas você vai encontrar pelo nome de A Barca da Medusa ou só A Balsa, depende muito das traduções. O que é interessante é que trata-se de realmente um fato que aconteceu no século XIX, houve um naufrágio, ninguém foi atrás para saber se haviam sobreviventes e eles passaram praticamente 12 dias tentando se manter vivos até que foram achados acidentalmente. Enquanto isso, né, os sobreviventes começaram a comer a carne dos próprios conhecidos mortos e tomar a própria urina para poder tentar manter-se vivo. E aí o que o Géricault fez? Ele contrata modelos que passaram fome, dias, e passaram angústia para poder montar essa situação de desespero, angústia e tentativa de sobrevivência. E aí causa um problema muito grande. Né? Alguém que faz obras desse tipo aqui, onde ele pega a cabeça decepada, pelo amor de Deus, você pegou pesado. Eu não coloquei os de Goya, porque os deles são mais pesados do que esse aqui. Eu só deixei para chocar vocês agora. Só me diz uma coisa, só tem coisa pesada no romantismo? Não, vamos falar de um romantismo mais agradável, aquele romantismo que vocês idealizam. Só que a gente vai falar de 2 pintores específicos que eles não têm essa idealização com figuras humanas, mas sim com uma coisa que nós fazemos até os dias de hoje. Natureza, né? A valorização das emoções através de fotos. Espera aí, fotos. Vocês têm redes sociais que vocês adoram postar fotos. Quando você está bem, você posta uma foto que está maravilhosa. Até bota um filtro, então, numa rede social. Né? Mas também quando você está ruim, o falecimento, você lá e coloca a sua carga emocional naquela imagem para que todo mundo saiba o que você está sentindo.
Pronto, acabei de explicar. Se você coloca isso, você está criando o princípio do romantismo. Quando eu estou bem, eu faço isso. Quando eu estou ruim, eu faço aquilo. Isso vai na música e em outras manifestações das artes. Mas nesse caso aqui, especificamente, a gente vai falar de amores platônicos, tradições populares e principalmente de paisagem. Hã? Isaac, meu filho, que é meu parceiro aqui e minha intérprete. Quem de vocês já desenhou coisa do tipo? Quem de vocês não sabe desenhar? Professor, a minha casinha é praticamente da altura da pessoa. Pois é. Preste atenção no que vai acontecer. Eu acho interessante como as pessoas aqui em São Luís desenham casas com chaminé nesse calor maldito, maravilhoso, brincadeira, né? Sinceramente, se eu olhar uma casa com chaminé, eu vou chamar de galeto, porque não tem outra coisa. Não tem outra coisa que possa ter, né? Uma casa com chaminé para vender galeto. E ainda tem gente que coloca aquela velha macieira. Eu nunca vi uma macieira na minha vida. O pessoal aqui do estúdio está rindo também porque nunca viu. E ainda pinta as maçãs. Está faltando alguma coisinha nesse desenho aqui. O que está faltando? Óbvio, uma coisa que todo mundo tem aqui em São Luís, que são as montanhas. Né? Se você não tem montanha em São Luís, você não tem um desenho desse. Aí eu pergunto para vocês, por que a gente desenha a casinha com chaminé, com macieira, que eu nunca vi uma na minha vida, e montanha, já que a gente vive numa ilha, né? Que a primeira montanha afunda a ilha todinha, não é só a serpente que leva. Por causa desses caboclos bem aqui, ó, desses caras bem aqui. Pintores europeus que estilizaram a paisagem e mandaram essas paisagens, não só eles dois, eu coloquei 2 exemplos do romantismo paisagista, e mandaram essas paisagens para o resto do mundo. Só que na hora que você consegue entender que a imagem deles é tão forte que se estabelece no mundo inteiro, aí você percebe de que a tua visão romantizada ela vai mais além. Né? Eu sempre brinco com alguns alunos. Quem de vocês ainda faz de maneira pré-histórica, vamos pegar outro assunto, homenagem aos deuses naturais? Professor, eu não entendi. Vamos repetir de uma maneira bem simples. Quem de vocês adora olhar a lua cheia? Quem de vocês é apaixonado por aquela superlua? Quem de vocês passa horas, quando tem uma lua no céu, você fica com cara de, meu Deus, que coisa maravilhosa, Deus, que coisa maravilhosa que você me deu só para ver. Né? E, professor, é quase poético isso. Para algumas pessoas, sim. Outras pessoas não faz a menor diferença. Quando você consegue perceber o que o William Turner é aquele mesmo personagem, não. Ele tem um nome homônimo, mas esse pintor inglês do romantismo paisagista, ele cria uma natureza intensa, onde o barco, ou um trem, ou uma locomotiva, é mais importante do que o ser humano. E, nesse caso, o objetivo não é representar o ser humano, e sim a natureza. Olha, interessante, gente. Isso aqui a gente tem em São Luís. Ou isso aqui, ó. O que é você olhar um pôr do sol na praia? Quem já experimentou fazer isso? Aliás, vou repetir a pergunta. Quem de vocês tem fotos nas redes sociais de vocês de pôr do sol? Eu sempre brinco que uma das coisas que eu mais amo, né? Eu voltei estou me restabelecendo de saúde, mas uma das coisas que eu mais amo é viajar e amanhecer na estrada. Ver o nascer do sol. O pôr do sol me encanta, mas nascer do sol durante uma viagem é uma coisa fascinante. Alguns de vocês são apaixonados por chuva. Tem alguns de vocês que são apaixonados, não me perguntem por quê, por relâmpagos. Tem medo de trovão, ou seja, a natureza ela é intensa, ela é viva, ela é dinâmica, e isso o Turner representa. Professor, o que isso tem a ver com aquele desenho que o senhor fez a brincadeira ainda há pouco? Vamos entender. John Constable, outro inglês, só que esse aqui, apesar de ser contemporâneo do primeiro, ele fazia uma pintura diferente de intensa, mais leve, mais suave, mais bucólica, mais piegas, mais singelas, como, olha que coisa fofa, vovó tinha um quadro desse aqui em casa, né? Uma casinha com a chaminé, um lago com uma carrocinha. Espera aí, mas essa paisagem a gente não tem aqui no Brasil, nem aqui no Maranhão. Nem aqui em São Luís, devia ser uma ilha. Só que a imagem da construção da natureza, do campo dele, é tão forte que isso ficou na cabeça da gente. Por isso que a gente desenha, ele e outros, no caso. Por isso que a gente desenha a casinha com chaminé. Gente, são quadros bonitos, tanto do Turner quanto do Constable. Entretanto, são longe das nossas paisagens, mas não quer dizer que a gente não consiga representar esta visão romantizada através de imagens, porque vocês tiram fotos, às vezes, de chuva, de pôr do sol, de mar, de praia, de rio. Né? E aqui nós somos de índio, a gente não pode olhar a água que a gente se joga dentro, não tem outra, e a gente ama, graças a Deus. Né? Escultura romântica, como
o romantismo ele é exageradamente carregado na carga de essências e valores exacerbados, a escultura não podia ser diferente. Diferente da escultura neoclássica, que é reta, firme, uniforme, a escultura romântica, ela exalta a expressividade, ela exalta sentimentos, ela exalta uma batalha, ela trabalha com natureza, ela é intensa, é uma luta, é todo mundo junto, ninguém sabe onde tem. É isso aí que é a escultura romântica. Ela é pesada, ela é dinâmica, não é aquela coisa reta do neoclassicismo, né? Até os corpos fazem movimentos diferentes. O nome da obra, Marcha dos Voluntários, de François Hardy, né? E interessante sobre a obra é que na França, em Paris, você tem várias estátuas dessas, vários grupos escultóricos espalhados pela cidade inteira que contam momentos específicos. Cada obra vai contar um momento específico. Roger e Angélica montados no hipogrifo, em bronze, e 3 dimensões de Jean-Baptiste Carpeaux na fachada da Ópera de Paris, a Ópera Garnier. O interessante é que, como a gente está falando de emoções, as estátuas não fogem ao padrão. Aqui é artista, aqui é o pessoal na festa, é uma homenagem a Baco. Melhor a gente parar bem aqui, né? A arquitetura romântica, atenção, porque eu vou dar uma esticadinha nisso aqui para a gente ter uma noção. Alguns autores, alguns estudiosos, julgam que não existe arquitetura romântica. Outros defendem que a arquitetura romântica é uma mistura do que veio do barroco com o que veio dos estilos orientais e os estilos medievais. Um pouco de oriente, um pouco de bizantino, um pouco de gótico. Tem alguns autores, alguns estudiosos, que chamam a arquitetura romântica de neogótico. Ou seja, o termo mais correto seria ecletismo. Por quê? Porque ela não existe como uma unidade. São muitas características para que essas mesmas características façam parte do mesmo prédio. Eu vou passar as 3 imagens, depois a gente vai voltar na primeira para vocês entenderem o que eu estou falando. Catedral de Marseille, Ópera de Paris, Parlamento inglês. O que os 3 têm em comum? Nada. Pronto. O ecletismo, ele é um estilo que ganha características do barroco, ganha características do gótico, ganha características do bizantino, pega um pouco do renascimento, pega um pouco do neoclassicismo, mas não é nenhum deles. Por causa disso que os estudiosos acreditam que é incorreto chamar de romantismo. Só que como ele carrega visualmente, como ele tem essa carga, inclusive dramática, como algumas obras chamam muita atenção por causa do exagero, meio barroco, meio gótico, meio neoclássico, a gente classifica como romântico. Mas também não é uma verdade universal. Então vamos entender que para muita gente isto aqui, né, não existe como arquitetura romântica. Alguns dizem que a influência bizantina é muito grande. Por causa de bizantina, professor? Por causa das abóbadas e as torres cheias de detalhes. Só que esses detalhes já remontam, né, e remetem diretamente àquele bordado que o neoclassicismo já pega do Renascimento como elementos clássicos. Professor, e isso refere ou interfere em alguma coisa aqui em São Luís? Com certeza. Né? Vou dar uma localização para vocês aqui entenderem. Igreja, deixa eu pegar bem aqui. Igreja dos Remédios, fica ali acima da Praça Maria Aragão. Quem é daqui de fora, joga Igreja dos Remédios, fora de São Luís, joga Igreja dos Remédios aqui para você entender. Se olha a Igreja dos Remédios aqui em São Luís, ela parece uma catedral gótica, com alguns arcos góticos, como tem um parlamento. Mas, professor, isso aqui não parece uma igreja gótica. Pois é, não parece uma igreja gótica, não parece um prédio renascentista, não parece um prédio barroco. O que ele é? Eclético ou romântico. Então, essa mistura de estilos, como, por exemplo, acontece com a Ópera de Paris, que, diz passagem, às vezes é carregado demais. Lembra um pouco do rococó por causa dos dourados, mas também é muito pesado porque tem colunas que lembram tanto os romanos e gregos quanto os renascentistas. Acabei de entender o que é esse ecletismo na arquitetura, essa liberdade grande. E esse ecletismo ele vai se espalhando, né, pelas colônias e chega aqui em São Luís. Aqui em São Luís você tem vários prédios que, óbvio, não tem a mesma característica, até porque não existem características iguais, tem uma série de características, mas não ter características definidas é o que define, olha que interessante, o estilo romântico. Bom, meus amores, aqui a gente vai finalizando. E aí, não percam a próxima, que a gente vai falar sobre o terceiro item do século XIX, que é realismo. Um abraço, né? Fui!